Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, hoje é dia de Vasco. Vamos falar um pouco sobre esse jogo contra o Botafogo. Também vamos falar aí sobre lateral argentino oferecido ao Vasco, meus amigos. Parece que está perto aí de fechar negócio. Também vamos falar sobre as lesões do Thales Magno e do Iago Pikachu, que a princípio não preocupam mais para a estreia na Sul-Americana. Vamos falar sobre um problema do Vasco, meus amigos. Não está tendo lá café da manhã para os funcionários, não está tendo nem almoço para o pessoal, meus amigos. O Campelo deu entrevista dizendo que o Vasco precisa de cerca de 200 milhões para ficar aí no verde, para tentar passar o ano sem sustos, cara. É muita grana, meus amigos. Do Vasco tá difícil a situação do Vasco cada vez mais. Bom, meus amigos, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, pra gente chegar aí, correr atrás de 80 mil inscritos, pessoal. Se você é novo, se inscreve aí, dá aquela força pro nosso canal continuar crescendo. Também peço para você ativar o sininho aqui das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui no canal. É muito importante você compartilhar também com seus amigos vascaínos. Traz mais pessoas aqui pro nosso canal. Traz mais vascaínos aqui para o nosso canal, vai ajudar demais aqui para a gente chegar nessa marca aí de 80 mil inscritos. Lembrando que no final tem aquele salve para a galera que está sempre ligada aqui, sempre comentando, pedindo aquele abraço, mandando seu nome, a sua cidade e também o seu estado. Fiquem aí até o final, se você pediu aquele salve, vai que hoje você aparece. Tamo junto. Bom, meus amigos, o Vasco enfrentará hoje às 4 horas da tarde o Botafogo aí no Clássico Carioca, lá no Milton Santos. O jogo terá transmissão aí da TV Globo para alguns estados, mas vale ressaltar aí que você tem que verificar se vai passar o jogo aí no seu estado, dependendo. Se você morar em São Paulo, eu acho muito difícil que passe esse jogo aí em São Paulo. O Vasco aí vai enfrentar o Botafogo ainda com uma pequena esperança, com menos de 1% de chance de se classificar para as semifinais aí da Taça Guanabara. E o Vasco vai colocar o time totalmente reserva, somente garotos e o Ribamar. O Vasco deve entrar em campo aí com o goleiro Lucão, com o lateral direito Caio Tenório, na zaga Ulisses e também o Miranda. Na lateral esquerda, o Alexandre. No meio, o Andrei, o Marco Júnior e o garoto Juninho. Na frente, pode jogar aí com Lucas Santos, Thiago Reis e o Ribamar. Essa será a provável escalação do Vasco para o clássico de hoje à tarde contra o Botafogo lá no Milton Santos. A torcida do Vasco, obviamente, quer que o time vença, porque é importante vencer um clássico aí, também às vésperas de um jogo importante na Sul-Americana, apesar do Vasco não entrar com o time titular hoje. Mas o Vasco tem que tentar aí buscar uma vitória para dar uma moral para o nosso time, porque o Vasco tá péssimo, tá horroroso. O torcedor não tem mais paciência com o Abel Braga, o torcedor não aguenta mais ver ele escalando jogadores fora de posição. O Marrone está acabado na ponta direita, ele não está jogando absolutamente nada. O Gabriel Peck jogando de meia centralizado, tentando fazer o papel de um camisa 10. Nunca foi camisa 10 na vida dele, o Gabriel Peck, cara. E o Abel Braga parece que não está conhecendo o elenco que tem na mão e está escalando totalmente errado os jogadores que estão aí disponíveis a ele. E por isso o Vasco tenta aí trazer de volta jogadores, né? Como a gente já vem falando aqui direto do Fred Guarim, vem falando aí que pode pintar o negócio essa semana, mais tardar terça-feira o Guarim pode voltar ao Vasco e com certeza será um grande reforço aí para o Vasco. Mas é difícil a situação, o Vasco hoje vai ter um adversário que pode ir com o time completo para cima da gente. Garotada jogar leve, jogar sem pressão, talvez consiga vencer, porque o Botafogo também não tá essas coisas todas. Contratou o Honda, mas ele não vai entrar em campo. O Vasco tem que tentar aí vencer esse clássico, porque seria importantíssimo para dar uma moralzinha pro nosso time. Bom, e falando aí na Copa Sul-Americana na quarta-feira, o Vasco teve aí os problemas do Iago Pikachu e do Thales Magno na última partida contra a Cabo Friense. O lateral direito teve um problema na panturrilha esquerda e saiu lesionado do jogo. O jogador, a princípio, teria preocupado aí o departamento médico,
mas que já não é nada demais, não é tão grave assim a lesão do Pikachu, e ele poderá entrar em campo aí contra o Oriente Petroleiro. A mesma coisa o Thales Magno, que sentiu o pubis, o jogador se queixou de dores naquela região. O Vasco fez uma avaliação do jogador, o jogador não está sentindo mais dores e poderá aí entrar em campo normalmente. É importante ter esses dois jogadores no campo, porque o Vasco precisa aí de um lateral direito. A gente tem aí o Iago Pikachu, foi afastado o Rafael Galhardo, o Cláudio Vinck, mas o Pikachu a princípio seria o grande titular e o seu reserva é o Caio Tenório, um garoto muito da base, muito inexperiente. E o Vasco vai disputar uma competição internacional, um jogo que aparente pode ser difícil por conta do Vasco, do futebol apresentado do Vasco, não pelo time boliviano ser um grande time, porque time boliviano é muito difícil ter algum grande time, a não ser quando joga na altitude, mas jogando em São Januário, o Vasco tem que ser favoritaço e vencer essa partida por uns 3-0, cara. Mas, infelizmente, o Abel Braga não está demonstrando que o time vai vencer essa partida. Na minha opinião, se jogar como está jogando, contra o Bangu, contra a Cabo Friense, contra o Boa Vista e contra a Mulambada, vai empatar esse jogo ou, quem sabe, até perder em São Januário. É difícil a situação. Vamos aguardar e ver o que o Abel vai fazer essa semana antes do Vasco entrar em campo pela Sul-Americana. Meus amigos, a situação do Vasco tá caótica, tá difícil, tá em crise. O Vasco não tá conseguindo ter café da manhã para os funcionários, dar café da manhã para os funcionários, nem almoço, cara. A situação tá muito difícil. Essa informação foi dada aí pelo jornalista Fábio Azevedo, que é um baita jornalista vascaíno, por diga-se de passagem, como diz o Neto, e ele disse que o Vasco está numa situação crítica. O time gigantesco, está se apequenando aí nos últimos 20 anos e infelizmente chegamos a esse ponto aí de não ter comida para os funcionários, cara. É inacreditável a situação que o Campelo enfiou o Vasco. O Vasco já estava no buraco, mas o Campelo, através de um golpe, enfiou o Vasco mais no buraco ainda, porque ele não teve capacidade de tirar o Vasco de lá. Porque se ele quis assumir o poder, ele tinha que ter no mínimo a capacidade de ter resgatado o Vasco. Ele não fez isso, ele afundou mais ainda o Vasco, pôs a torcida contra a sua gestão. E o Vasco está totalmente quebrado, meus amigos. Não tem dinheiro para contratar ninguém, não tem dinheiro para pagar jogador. E o Campelo deu uma entrevista aí dizendo que o Vasco precisa de 200 milhões para fechar o ano aí no positivo, meus amigos. É muita grana, é muita grana. E aí, Campelo, o que você pretende fazer? Da onde você vai tirar esse dinheiro? Você quis assumir o poder, não quis? Então se vira, meus amigos, se vira aí e não deixa o Vasco cair. Não deixa o Vasco cair, porque o torcedor não merece esse rebaixamento nessa temporada, pelo que ele fez com o sócio torcedor no último ano, no final do ano passado. A torcida do Vasco que deu um presente de Natal para você, Campelo, para sua diretoria, para sua administração, porque o dinheiro do sócio torcedor você não estava prevendo. E o Vasco não deu um presente de Natal para o torcedor. Trouxe o Germancano, ótimo, mas e o resto? E o resto do time? Um jogador não faz nada, cara. Um jogador em campo não faz nada. Cadê o resto dos jogadores que a gente precisa? Vamos estar na guarda aí, vamos esperar, ver se o senhor vai tomar alguma atitude e tirar o Vasco desse atoleiro. Bom, e falando em reforço, parece que procede sim a informação de que o lateral direito Ivan Pilu do Racing e da Argentina teria sido oferecido ao Vasco. O Vasco analisa essa contratação. O seu agente disse que através do intermediário está tratando aí as negociações com o Vasco. Parece que o nome agradou sim a torcida, apesar de ser um lateral bastante experiente, de 33 anos, com passagens pela Europa, jogou no Espanhol e também no Hellas Verona da Itália. O jogador já está há mais de 10 anos com a camisa do Racing lá da Argentina, inclusive enfrentou o Vasco na última Libertadores que nós participamos, que o Vasco foi massacrado pelo Racing e o Vasco estaria interessado nesse lateral. Há boatos de que os jogadores pediram aí o retorno do Rafael Galhardo e do Cláudio Vinck ao elenco do Vasco e também do Bruno César. Mas o Vasco parece que quer contratar um lateral direito aí. Vamos aguardar, ver se vai pintar esse negócio, porque parece que realmente está acontecendo essas negociações. Não é somente especulação, cavada, é
negociação mesmo, e o Vasco deve esperar aí essa semana para tentar avançar no negócio com o Ivan Pilu, cara. Pode ser um baita jogador aí para nossa defesa, porque é um jogador já experiente, já tem rodagem, e o Vasco precisa sim de jogadores, porque o Iago Pikachu faz umas partidas mais ou menos, outras péssimas, como foi contra a Cabo Friense, e talvez se esse lateral for mais regular, facilmente ganhará a vaga do Pikachu de lateral direito do Vasco. Bom, meus amigos, é isso aí. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação caótica no Vasco. Não tá tendo nem comida para os funcionários, meus amigos. Não tinha salário, agora não tem nem comida para o pessoal, meus amigos. Campelo, é difícil, não tem mais o que falar do senhor, não tem mais adjetivos ruins pra gente colocar a imagem do senhor. Também fala aí sobre o jogo de hoje contra o Botafogo. Qual placar você acha que vai ser? Na minha opinião, vai ser 1-1. E comenta aí também sobre o Ivan Pilu, cara, se você acredita que esse jogador será lateral direito do Vasco. Bom, meus amigos, é isso aí. Agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no canal, sempre comentando. Eu quero mandar um super abraço aí pro Thiago, ele está lá em Fortaleza. Muito obrigado, Thiago. Um abraço aí pro Nelson Bezerra em Jardim Anhangá, lá no Rio de Janeiro. O Denilson Castro, em Cidelândia, no Maranhão. O Robson, ele pediu um salve pro seu filho Alisson, em Bom Jesus. Muito obrigado, Robson. Um abraço aí pro Gabriel Alexandre, ele está lá no DF. O Luiz Cláudio, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O Marcelo Pires, em Vitória da Conquista, na Bahia. O Joelson Silva, no Alagoas. O Wallace, ele está em Sebastião Barros, no Piauí. O Valmir Santana, em Feira de Santana, na Bahia. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos, e lembrando aí que no final do jogo do Vasco e Botafogo tem pós-jogo aqui no canal. Fiquem atentos aí, ativa o sininho para você receber o vídeo aqui postado. Tamo junto, saudações vascaínas a todos, e vai Vascão!